Vamos a mais um episódio da sessão Contos e Casos da Vida Real. Aqui uma situação presenciada na minha época de estudante, lembrando que os nomes são trocados, são fictícios. Paixão e carência. Éramos adolescentes, eu e Renan, na faixa dos 13 anos de idade, ela já um pouco mais madura, uns 16 anos. Na sala de aula, Ana era a mais velha da turma. Havia repetido 2 anos mais por aí, e repetentes, como chamavam, não eram bem vistos. Os próprios pais naquela época já criavam a assombração da repetência na cabeça dos filhos. Era vergonha ter um filho repetente. Por isso estimulavam os filhos a se empenhar nos estudos e se aproximarem mais daqueles que não eram repetentes. Renan havia se aproximado de mim por curiosidade e pela minha fama de nerd. A curiosidade era pelo fato de termos estilos diferentes. Ele era o tipo malandrão, despojado. Eu, intelectual, introvertido, quieto e observador. Renan me respeitava, mas tentava me tirar do sério. Fazia brincadeiras, mas sempre dentro de um limite. Na hora dos estudos, me consultava e também me ajudava na única matéria que eu tinha dificuldade, que no caso era matemática. Eu era um nerd, mas tinha aquela matéria também que eu tinha uma certa dificuldade. Era muito bom em português, geografia, ciências, história, mas matemática era meu ponto fraco. Como eu era tímido em relação a chavecos, meninas, ele sempre me cutucava. Falava de uma e outra. Às vezes até dava em cima de alguma, para ver as reações. Provocava aquelas com as quais ele cismava. E esse estilo dele despertou a atenção de Ana, aquela menina já quase jovem, quieta, sem amigos. Ana não conversava com ninguém, não tinha amigas, ficava na dela. Aos poucos, Ana puxou conversa comigo. Fez perguntas a meu respeito para saber se podia confiar em mim. Confiou e se abriu. Me disse que gostava do Renan. Me passou toda a imagem que fazia dele. Ana observava-o discretamente e direto. Não tirava o olho dele em sala de aula e no recreio. Aos poucos fui descobrindo o motivo daquela fissura em Renan. Ana trazia para a sala de aula seus problemas pessoais, familiares. Não conseguia se libertar deles. Ana morava com uma das avós, só ela e a avó. Seus pais eram motivo de seu trauma. Desajustados, haviam-na rejeitado. Ela era como um empecilho a mais nos problemas dos dois. Ana cresceu num ambiente de ameaças e sujas, gritos e traições. Morar com a avó foi a válvula de escape do inferno. Mas não eliminou seus traumas. Ana era como um fardo que sobrou para a avó carregar. E nessa situação, aquela menina, já quase moça, não conseguia se concentrar nos estudos. Não era burra como falava. Ana tinha bloqueios que retardavam seu aprendizado. Era a pessoa que precisava de atenção especial e paciência nos estudos. E isto ela buscava na escola. Com dificuldade, pois seu perfil era introvertido. De falar pouco. Tinha receio de receber mais patadas, assim como levou toda a vida em família. E nessa prisão, sofria calada. Eram os anos 80. Naquela época, as mulheres eram mais educadas com aquela educação mais submissa. Eram
orientadas principalmente pelos mais velhos, aquela obediência exagerada, tinham que ter toda aquela cautela para não ficarem mal faladas na sociedade. Renan, esperto, não demorou para perceber que Ana tinha uma quedinha por ele, principalmente após a aproximação dela comigo. Renan chegou por uns momentos a mexer com ela, a trocar umas palavras, mas bem no estilo zoeira dele. Renan não tinha o mínimo interesse nela, a começar pelo físico. Ana não tinha o padrão de beleza que atraía os meninos. Renan falava, olha só como ela é, tem um corpo quadradão, uns quilos a mais. No entanto, o que mais prejudicava a Ana era sua expressão facial. Não conseguia se livrar do olhar de tristeza, dos traumas que trazia de sua família. Estava sempre séria, cara amarrada, cabisbaixa. Eu, na época, não tinha ainda tanto conhecimento em psicologia. Estava longe disso, estudava bastante, estava aprendendo com a leitura, com os livros e também na vida. Tinha os meus problemas também familiares, tinha os problemas em casa, os problemas iniciais de relacionamento com amigos, com o clube. Estava, enfim, começando a abrir os olhos para a vida, de forma que eu precisava me ajudar, me conhecer mais, conhecer o mundo em volta. Pouco podia fazer, por exemplo, para orientar pessoas, colegas com problemas, como era no caso dela, que ela estava se abrindo comigo, pediu para eu fazer uma ponte de ligação entre ela e o Renan, e o meu colega, mas eu não sabia fazer isso direito. Tentava fazer de uma forma assim tímida também, porque afinal eu estava fazendo amizade com ela, eu já tinha amizade com ele, estava aprendendo a sacar as coisas. E nessa ponte de ligação fiz a minha maneira, mas ele não se interessava nela. Ele era o tipo despojado, ele estava a fim de curtição. Se aproximou de mim por quê? Por causa dos estudos. Eu o ensinava naquilo que ele tinha dificuldade, admirava meu conhecimento em determinadas matérias. Ela se aproximou também de mim com a mesma intenção de aprender, de se livrar daquela fama de burra que ela tinha na classe, como o próprio Renan falava, nossa, mas ela é burrinha, ela não sabe nada. O pessoal falava, as pessoas sofriam muita discriminação na época, quem ficava para trás dificilmente conseguia acompanhar, porque era cada um por si, um ou outro que se engajava devido à educação que teve em casa, se empenhava em ajudar um amigo, mas não era tão comum. E naquela época, quinta, sexta série, era muito aquela competição entre os alunos por nota e para se destacar em sala de aula. A Ana se aproximou de mim, veio naquela intenção das duas coisas, de eliminar um pouco a fama de burra na classe, e no Renan ela depositou a salvação da vida, da própria vida, idealizou ali o rapaz dos seus sonhos. Ela queria tê-lo mais que um companheiro, queria a substituição para preencher o vazio que sentia de um pai. Isso eu fui ligando tempos depois, com o passar do tempo, eu fui compreendendo a realidade dela, que ela transmitia para mim aos poucos com todo aquele medo. E dessa forma o tempo foi passando, o Renan em sala de aula
brincava com ela, zoava e não deu em nada. Ela ficou somente naquela ilusão de trazê-lo para ela, o que não aconteceu. Sequer a amizade foi estabelecida. Eu mantive amizade com ele, tinha ido na casa dele. Não tinha aquele convívio direto que eu tive com muitos amigos, tanto que fiquei anos sem vê-lo. Mas consegui estabelecer uma amizade com ele e com a família dele. Já no caso dela, ela sumiu. Eu fui para outras escolas, fui fazendo minha vida. Só dali uns anos, quando eu já estava com 18, 19 anos, ela já tinha pouco mais de 20, que acabei encontrando a Ana na rua trabalhando com um carrinho de cachorro-quente. Parei para falar com ela, claro, depois de vários anos, via a Ana com aquela mesma aparência, pouco tinha mudado, aquela expressão séria, cabisbaixa de pessoa reprimida, introvertida. Parei para falar com ela, ela ficou admirada, afinal nunca mais tinha me visto. Me cumprimentou, perguntou como eu estava educadamente, perguntou dele, do Renan, e conversando com ela, de repente ela falou assim para mim: olha, te digo uma coisa, se meu marido aparecer, vai embora, porque ele é um cara super ciumento. Se ele me vê conversando com um homem, ele briga comigo, ele me xinga. Eu falei, opa, que ponto chegou a vida dela? Comecei então a ligar os fatos. Ela via no Renan a pessoa que poderia mudar a vida dela para melhor, para tirá-la daquela situação familiar que a traumatizou por tantos anos. E de fato o Renan era uma boa pessoa, era um cara esforçado, trabalhador, não era bem de vida, era uma família simples, mas tinha uma certa estrutura, inclusive estrutura familiar, era família unida. Ela, uma família despedaçada. E quando ela me falou aquilo, então pensei, vou observar de longe, passar outras vezes naquele local para ver se ela estava ali com quem ela estava. Encerrei a conversa naquela hora, fui embora. Outro dia que passei lá, vi o cara com ela. Ela quieta do lado dele, fiz as minhas análises de longe. Outro dia passei lá para falar com ela quando ele não estava. Perguntei, então ela me explicou. Como ele não estava presente, estava longe, ela falou, eu casei com ele, é um cara mais velho, que tinha mais de 30 anos de idade, migrante, não sei se era baiano, de onde ele veio, cara com pouco estudo, semi-analfabeto, veio para cá para tentar melhorar de vida e ela acabou encontrando nele mais uma oportunidade de se livrar daquele peso do ambiente familiar, onde era praticamente um estorvo. Ele acolheu-a naquele momento, ela ficou então, saiu da submissão familiar, foi para a submissão de um companheiro. Fui embora, passei outras vezes, eles estavam sempre naquele ponto, via de longe como ela era submissa a ele, realmente ela baixava a cabeça para ele, não tinha a voz ativa. E mais para frente, numa outra ocasião, fiquei admirado, porque ele estava no chão, caído, se retorcia
e ela estava dominando a situação. Ela gritava com ele e falava: levanta aí, levanta, seu bêbado, bebeu de novo, né? Seu ordinário, levanta, levanta, senão te dou mais um coice. Falou desse jeito para ele. Ou seja, ele, como eu já estava percebendo, era um dependente de álcool. Quando ele bebia, era ele que ficava submisso e ela dominava a situação. Os papéis se invertiam. Pensei, que vida a Ana levou. O que ela buscava? Libertação, alguém que a compreendesse. Ela buscava, na verdade, a segurança num homem que transformasse a vida de traumas que ela teve. E ela não encontrou essa pessoa. No desespero, ela acabou encontrando um homem que, em princípio, acolheu, transmitiu segurança a ela. Porém, era uma pessoa com menos estudo que ela, ou seja, ela já tinha pouca educação, pouco conhecimento. Acabou atraindo uma pessoa numa situação pior que ela. Por quê? A necessidade de ter alguém, a falta de um pai, a falta de amigos. A primeira pessoa que abriu os braços para ela, ela se entregou e não conseguiu se libertar mais, porque uma vez nos braços dele, desse cara, ele amarrou-a para servir a ele. Um dependia do outro. Um dependia do desequilíbrio do outro, ou seja, semelhante atrai semelhante. Ela ainda tentou se aproximar de pessoas diferentes a ela na escola, mas não conseguiu, como o Renan, que era uma pessoa que tinha vários pontos diferentes de mim, mas ele sabia se aproximar e conquistou amizade. Ela, pelo que passou na vida dela, não conseguiu essa mesma força que o Renan teve para se aproximar e conseguir amizades que completassem o que lhe faltava na vida. Por isso que não podemos generalizar. Cada caso é um caso. Uma pessoa é diferente da outra, cada uma traz um problema específico. O que serve para uma pessoa não serve para outra. Uma ferramenta para ajudar uma pessoa pode não servir para ajudar a outra. E nisso a Ana continuou apanhando da vida. Ela caiu num círculo vicioso, numa amarração que não conseguiu se libertar. E assim foi. Aquela cena terrível que eu presenciei na rua, que ela era submissa a ele. Quando ele bebia, ele ficava submisso a ela, ela dominava a situação, mas tudo continuava retornando. Uma hora um, uma hora outro, ambos sofrendo, um ameaçando o outro, um brigando com o outro, amarrados naquela situação animalesca, vamos dizer, nem animal, porque animal convive no equilíbrio, mas uma cena que a princípio, como o povo diz, como ela falou, e dava um coice nele, uma situação, na palavra grosseira, não era humana, era como animal, que o animal se defende dando coice. Então, um dava coice no outro. Foi assim que aconteceu. O meu colega, o Renan, faleceu tempos atrás, eu soube que ele faleceu. A Ana certamente também faleceu, também morreu, sumiu. Na vida que ela estava, com certeza também teve
uma vida curta. 2 pessoas que passaram pela minha vida e deixaram esses ensinamentos, essas lições de como o mundo funciona, como a sociedade funciona, como é a relação entre família, as relações no período de escola, de estudos, as relações no ambiente de trabalho, como o nosso mundo é. Se não formos fortes, não conseguimos superar esses obstáculos que surgem no caminho e obstáculos que já vêm desde o nascimento de alguns. No caso da Ana, a família em que ela nasceu já é uma família desestruturada. E quantos continuam nascendo em famílias desestruturadas? Fica aqui a reflexão deste episódio Paixão e Carência. Até que ponto Ana era apaixonada pelo Renan? Até que ponto era carência afetiva? Ana não sabia o que era amor, porque não conheceu o amor. Ela tinha a ilusão de amor. Era algo utópico para ela, então ela se envolveu no que chama de amor platônico. Ela olhava para o Renan em sala de aula, era um amor platônico. Consequência de uma carência afetiva que trouxe desde a infância. Fica aqui a reflexão para vocês. Virão mais episódios da vida real. Esse daqui, por sinal, bem real, só troquei os nomes. Foi dessa forma que presenciei. Outros casos darei modificadas também no conteúdo, juntando com outros casos diferentes. Vou fazer uma mescla de situações. Em vários casos que contarei, haverá uma mescla. Neste, do caso do Renan e da Ana, não teve mescla nenhuma. Foi bem assim que presenciei. Apenas os nomes fictícios. Obrigado a vocês que acompanharam. Boa reflexão e aguardo os comentários. Até a próxima.